Olá, pessoal! Hoje, para escrever melhor, veremos como usar o pronome cujo e também as suas flexões. Cujo, cuja, cujos, cujas. O uso do pronome cujo é o que nós veremos agora. O que é cujo? Cujo é um pronome relativo que indica a relação de posse. Então, aqui, tomando um exemplo, você conhece a garota cujo irmão faleceu ontem? Vejam que, para que a gente possa entender o uso do cujo e a sua função, basta fazer a inversão. O irmão da garota faleceu ontem. Então, veja, a garota cujo irmão faleceu. Fazendo a inversão, o irmão da garota faleceu ontem. Então, há aqui uma relação de posse. A garota possui um irmão. A garota, cujo irmão. Então, o irmão da garota. Fazendo a inversão, a gente entende o uso e o funcionamento desse pronome cujo, que é um pronome relativo indicando posse. Aqui, outros exemplos para que a gente possa entender melhor o uso do cujo. A batalha, cujo herói sempre será lembrado. Vejam, basta fazer a inversão. O herói da batalha. As contas, cujos valores são exorbitantes. Os valores das contas. O cantor, cujas músicas sei decor. As músicas do cantor, sempre uma relação de posse e, fazendo a inversão, a gente entende a estrutura da frase. O cantor, cujas músicas, as músicas do cantor. Como funciona a flexão desse pronome? Já que percebemos aqui que há cujo, cujos, cuja, cujas. Ora, eu faço a flexão desse pronome concordando com a palavra que vem depois dele, concordando aqui com o substantivo colocado depois. Por quê? Porque, já que a gente está falando de uma relação de posse, o herói da batalha, aqui nós temos uma contração do pronome com o artigo definido o herói, os valores, a poesia, as músicas, dessa maneira que fica a concordância desse pronome. E o que é a contração? Só para que a gente possa entender melhor aqui, há uma junção dessas duas formas, do pronome com o artigo. Então, como a gente percebe, o artigo ele fica dentro desse pronome, porque nós temos aqui uma contração, uma junção dessas duas formas. Então, cujo herói é o mesmo que cujo o herói, cujos valores, cujo os valores, cuja poesia, cujo a poesia. Mas vejam que nós não colocamos o pronome depois, não colocamos o artigo depois do pronome, ele está sempre aqui contraído. Então, voltando aqui à concordância, sempre o pronome concordará com o substantivo que vem depois dele. A batalha, cujo o herói, as contas, cujos valores, achou um poeta cuja poesia, cantou o cantor cujas músicas, sempre a concordância com a palavra que vem depois. As músicas, a poesia, os valores, o herói. Então, nós temos aqui a contração. Se nós entendemos o que é a contração, são as duas formas que se juntam, então o artigo já está aqui dentro dessa forma flexionada. Ora, se há a contração, é errado eu usar como normalmente as pessoas usam, como às vezes aparece nos textos, o artigo depois desse pronome, como aparece aqui, cujo o herói. Isso está errado, porque se a gente entendeu que a contração é a junção das duas formas,
Então, eu não preciso colocar novamente o artigo depois desse pronome. Então, fica a batalha cujo herói, as contas cujos valores. E seria errado colocar aqui o artigo, porque isso seria uma redundância. Cujos os valores. Isso está errado porque cujos valores, como nós vimos, já há a contração das duas formas, o pronome com o artigo. Então, o artigo já está dentro dessa flexão. Achou um poeta cuja poesia e não cuja a poesia. Então, aqui seria uma redundância, o uso duplicado do artigo definido a. Cuja poesia e não cuja a poesia. Colocando o artigo depois, está errado. E, novamente, está errado porque já há a contração aqui quando eu uso cujo herói, cujos valores, cuja poesia, cujas páginas, o artigo já está aqui dentro da forma, a forma contraída, então eu não preciso novamente utilizar o artigo. Agora, como utilizar a preposição, como normalmente aparece, a preposição antes desse pronome cujo? Por que eu devo utilizar? Ora, porque alguns verbos solicitam essa preposição. Então, no caso aqui, apresentou uma proposta com cujas ideias todos concordam. Fazendo a inversão, todos concordam com as ideias da proposta. Vejam que fazendo essa inversão fica fácil entender não só o funcionamento do pronome cujo, mas também a necessidade ou não da preposição. Então, aqui nós, como percebemos, o verbo solicita a preposição com. Todos concordam com as ideias. Eu não posso desaparecer com essa preposição. Por isso, ela aparece aqui e a colocação sempre ocorre antes do pronome cujo. Apresentou uma proposta com cujas ideias todos concordam. A proposta de cuja formulação todos participaram. A princípio, pode ser muito complicado o uso dessa preposição, mas fazendo a inversão, a gente entende a razão pela qual ela ocorre. Todos participaram da formulação da proposta. A proposta de cuja formulação todos participaram. Mais alguns exemplos com outras preposições. É o funcionário a cuja preguiça sempre me refiro. Sempre me refiro à preguiça do funcionário. Aqui ocorreu a crase, o fenômeno da junção. Essa junção é indicada por meio do acento grave. Então, aqui, a crase. É o funcionário a cuja preguiça sempre me refiro à preguiça do funcionário. Então, aqui, o verbo referir exige a preposição a. O governo em cujas propostas confiamos. Confiamos nas propostas do governo. Aqui também há uma contração, uma junção da preposição com artigo, em a fica na. Confiamos nas propostas do governo. O governo em cujas propostas confiamos. Então, fazendo a inversão, a gente entende não só o funcionamento do pronome cujo, mas também a necessidade da preposição. Resumindo, então, o cujo é um pronome relativo que indica relação de posse. As contas cujos valores são exorbitantes. Fazendo a inversão, os valores das contas. Contas cujos valores, os valores das contas. E lembrando que eu não devo utilizar o artigo depois do cujo, já que ocorreu aqui a contração da preposição com o artigo, então o artigo já está dentro dessa forma. Então eu não preciso utilizá-lo novamente, senão seria uma duplicidade. Então, cujos valores? O artigo aqui, flexionado, já está aqui dentro. E também, dependendo do verbo, quando ele solicita a preposição, eu devo também utilizar aqui a preposição antes do pronome. Proposta com cujas ideias todos concordam. Todos
concordam com as ideias da proposta. Fazendo a inversão, a gente entende aqui a necessidade ou não da preposição. É isso, pessoal. E bons estudos.